Eu realmente tive lá no sábado como torcedor. Vai se alongar bastante, né? Senão eu vou me alongar bastante. E a gente também tá curioso, assim como o ouvinte tá curioso, pra ouvir o que Felipe Gil tem pra nos contar. Não tenha dúvidas, viu? Até porque a equipe do Tubarão hoje está fora da zona classificatória. Por uma posição só. Por uma posição e por uma vitória que tem que vir no domingo contra a equipe do Nação. E isso gera ainda mais... Não pode ser derrota, não pode ser empate. Só um resultado classifica o Tubarão. E isso, obviamente, gera, de certa forma, de um lado da torcida revolta. E aí fica naquela expectativa para saber o que tem a falar o diretor de futebol do Clube Atlético Tubarão sobre a campanha até o momento. Felipe Gil, muito boa tarde. Muito obrigado, viu, por atender aqui a Rádio Cidade, sempre muito solícito. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Guilherme. É um prazer poder estar conversando com vocês novamente. Felipe, pra gente começar, nesses jogos que o Tubarão teve até o momento, faltando um na primeira fase para ser encerrada, qual é a avaliação que você faz, o diagnóstico, desde as primeiras rodadas, passando pela saída do Sandro Sargentinho, o que vocês avaliaram naquele momento, e o que vocês avaliam a partir da chegada do Alexandre Lopes? Qual que é o diagnóstico que faz, o balanço que você faz até o momento da campanha do Tubarão, que hoje está fora da zona de classificação? Cara, eu vejo que a gente acabou tendo alguns jogos bons, principalmente no início, contra Camboriú, contra Metropolitana e Blumenau, e não tivemos o resultado. E aí depois a gente caiu realmente o rendimento, a equipe caiu o rendimento, não conseguiu ter uma reação, e até onde a gente optou, juntamente com os demais membros da diretoria, a troca da comissão técnica. E o que a gente tem visto, é uma melhora de uma entrega, uma melhora de uma intensidade um pouco mais alta, e isso fez com que a gente tivesse aí 2 vitórias, uma contra o Carlos Renault e essa última contra o Porto, que a gente acabou fazendo um bom resultado, e também teve um jogo que o resultado, obviamente, não foi bom contra o Juventus. Mas a gente notou uma reação um pouco diferente nos atletas, no elenco, na forma de trabalho do Alexandre. Eu acho que isso fez com que a gente chegasse vivo aí na última rodada. Ô Gil, mas por que não deu certo a questão do Sandro Sargentin? Dá para ter um diagnóstico preciso do motivo disso? Porque a gente, quando comentava lá no começo do ano, na temporada passada ainda, em novembro, quando ele chegou, era um técnico que tinha acabado de subir com o time do Santa Catarina, ou seja, é só repetir o trabalho muitas vezes que vai dar certo aqui no Tubarão. A gente sabe que no futebol não funciona assim, mas no Tubarão, por que não deu certo a passagem aqui do Sandro Sargentin? Cara, nós temos o nosso diagnóstico interno, eu acho que muitas coisas, não é legal nesse momento a gente externar, mas nós conversamos muito com o Sandro, nesse período, e o Sandro, propriamente dito, ele também notou que não estava conseguindo extrair o máximo possível de todos os atletas, e isso fez com que num jogo pífio que aconteceu contra o Fluminense, que foi algo que não estava no nosso script, nem só a derrota, mas a forma como a gente se comportou naquele jogo, fez com que acabasse tendo a saída dele, Mas nós temos o nosso diagnóstico interno, e a gente quer nesse momento não externar, porque a gente ainda tem bastante competição pela frente, se Deus quiser. Felipe Gil, prazer falar com você novamente, tá? Sempre um prazer trocar ideia de futebol sobre você. Eu, particularmente, sempre aprendo quando converso com você. Felipe, o Atlético Tubarão teve um planejamento que começou bem antes de várias equipes. Trouxe você com bastante antecedência, trouxe o Sargentin com uma significativa antecedência, e você teve liberdade até certo ponto para trazer alguns jogadores que até a gente aqui na mesa, a gente achava que era mirar acesso. Eu, particularmente, aqui na mesa falava entre Tubarão e Blumenau, entre primeiro e segundo. E com o elenco. E, inclusive, até a torcida, quando você veio, ficou feliz, e à medida dos jogadores que você ia trazendo, a torcida também ficou feliz com esses nomes. O que você acha que não encaixou ali, já que estava tudo sendo certo, no tempo certo, antecipadamente, com os concorrentes? Estava tudo certinho, projeto, enfim, foi em campo, foi alguma coisa fora,
e alguma coisa que não encaixou, você diria, e ainda podendo, emendando mais uma, você disse que no campo teve mudança de atitude. No vestiário, como é que tá? O clima antes, o clima agora com o Alexandre. Eu sei que você disse que tem coisas internas no clube, a qual eu concordo. Mas a gente tá aqui para perguntar o que a gente conseguia arrancar de você. Como é que tá o vestiário e como é que tá hoje? Um abraço. Um abraço, Guilherme. Prazer falar contigo também. Na verdade, em relação ao vestiário, sempre foi muito tranquilo, né? Tranquilo que eu digo, sempre com muita cobrança, com muita conversa, com muito trabalho e isso não desde de épocas passadas, né? Eu sou um fã de planejamento, né, o Guilherme e Caio, eu sou um fã de planejamento. Eu acho que tudo se faz com planejamento, não só no futebol, mas em todas as áreas. Eu acho que isso faz com que tu esteja mais perto, né, como eu sempre falei, de uma vitória ou de uma derrota ou de uma questão, né, seja ela pessoal, familiar ou comercial e empresarial. Eu acho que a gente precisa ter planejamento. E obviamente que a gente cometeu, né, alguns erros, né, nesse planejamento que a gente está tentando corrigir, tentou corrigir a rota. Alguns atletas, obviamente, não conseguiram render o que renderam em outras equipes, e isso a gente é notório, e os próprios atletas, alguns deles sabem disso, né, e isso às vezes faz parte do contexto, né, até porque todos os atletas, como tu mesmo frisou, os atletas, quando vêm para cá, eles vêm com know-how, eles vêm com respaldo, eles vêm com bons trabalhos em outras equipes, e realmente, em alguns momentos, em algumas peças, acabaram que não conseguiram render o que a gente imaginava, né? E isso fez com que a gente tivesse alguma dificuldade, e que ainda tem essa dificuldade nessa última rodada, né? Que vai ser um jogo extremamente complicado e difícil. Mas eu vejo muito nisso. Eu acho que em relação ao ambiente sempre foi muito bom, né? Como eu falo, sempre com bastante cobrança, a gente conversando no vestiário com os atletas mesmo se cobrando, a gente entendendo o nosso momento, e quando se cria uma expectativa, é lógico, obviamente, que quando ela não se traduz em campo, a gente acaba tendo críticas que obviamente pelo resultado elas são justas, né? E isso faz com que a gente eleve, lógico, o nosso patamar de pensamento, porque as expectativas elas foram criadas, a gente sempre pensou, obviamente, né, em estar brigando na parte de cima da tabela, e agora a gente tem que fazer de tudo para classificar, que é o primeiro objetivo, né, claro. E isso a gente espera poder que aconteça nesse jogo de domingo, por mais difícil que a gente saiba que vai ser o jogo. Hoje você entende que o elenco talvez tenha ficado curto, principalmente na questão das lesões no começo, antes de iniciar ainda, né, a temporada oficialmente, com o Brandon, com o próprio Pilar, que acabou se machucando no último jogo treino da equipe do Tubarão lá contra a equipe do Figueirense, ou você entende que o elenco foi montado de uma forma correta, a partir mesmo com as lesões, manteria esse número de jogadores alto no plantel, até porque o Tubarão na questão do 9 ficou só com o Caio Vieira, no 10 teve que improvisar, digamos, nos primeiros jogos ali, o Sandro Sargentin testou o Bruninho, testou outros jogadores. Você entende que o elenco ficou curto ou ficou de bom agrado para vocês? Não, foi o que eu falei anteriormente ali, né, Caio? Eu acho que a gente algumas peças que acabaram não rendendo dentro do que a gente imaginava, né, e aí, como eu frisei anteriormente, isso é normal que aconteça, e a gente não esperava que algumas lesões pudessem acontecer, mas ao mesmo tempo a gente estava sempre atento ao mercado para tentar substituí-las, né? E obviamente que a gente tinha um planejamento, né, como tu frisaste, em relação ao centroavante, em relação a 9, a gente tinha um planejamento com 2 centroavantes com características diferentes para que pudesse atender o treinador de uma forma regular. E infelizmente a gente teve a lesão do Pilar e a gente teve que tentar buscar no mercado outras alternativas, e que essa função propriamente dita não é uma função fácil de achar, assim como o meia, né, que o Brandon acabou vindo e acabou tendo esse problema que foi um pouco mais grave do que se imaginava, e ele acabou ficando de fora de alguns jogos, né. Mas eu vejo que a gente, né, o elenco é um elenco fortalecido, é um elenco que tem boas peças, né? E aí as boas peças ela passa muito pela parte individual, e a parte coletiva
né, lógico que quando não veio resultado, como eu falei, os atletas acabam sendo, e todos nós acabamos sendo questionados, né, mas a gente vê que resgatando um pouco da confiança, resgatando um pouco do que a gente se propôs, eu acho que a gente ainda, como eu falei, né, vivo na competição para a gente poder tentar buscar essa classificação que é importantíssima. Ô Gil, mais um ponto importante também que é bastante comentado, até queria que você falasse sobre isso. A fala do técnico Luiz Carlos Cruz até reverberou um pouquinho mais em relação a este assunto, que é o aproveitamento das categorias de base. O Tubarão foi campeão no time sub-21, subiu 6, 7 jogadores, né, para o time principal e poucos deles são utilizados como titulares, digamos. O Cauã Diego foi o camisa 2, o último jogo foi o titular. Como que vocês avaliaram essa questão do time sub-21, que foi campeão, a subida desses jogadores e o aproveitamento deles no time principal? Era já no planejamento para que eles realmente ficassem como opção, sendo ali complemento do elenco principal, ou tinha esse pensamento, quem sabe, de poder utilizar eles como titulares, mas na medida que vieram jogadores, o time se fortaleceu realmente com os reforços? Eu acho que é opção, Caio. Eu acho que todos os atletas que estão no elenco, eles estão à disposição de qualquer treinador e qualquer comissão técnica, e são opções que a comissão e o treinador avalia no dia a dia, no treinamento, para poder vir e chegar a colocar os atletas, né? Acho que o Juninho teve algumas oportunidades, acho que no primeiro jogo, se eu não me engano, contra o Blumenau, o Cauã está tendo agora, o Juan entrou em alguns jogos, né, o Tinoco entrou em alguns jogos também. Então, assim, eu acho que é muito mais da questão de aproveitamento, é uma questão de escolha, né, do treinador para que ele consiga colocar. E a fala desse rapaz eu prefiro não comentar, porque eu acho que é de uma capacidade individual muito, muito antiético da forma como ele se portou na entrevista que ele deu. Ô Gil, no decorrer da competição chegou o Tardelli, agora é o último, chegou meu xará Garré, já entrou. Em caso de classificação, caso de vitória contra o Nação, poderá vir mais jogadores? É complicado, Guilherme, porque a gente tem até o primeiro jogo, né, a gente classificando, né, queira Deus que a gente classifique, e a gente classificando já joga na quarta-feira, e as inscrições elas vão até terça apenas, né, até um dia antes do jogo das quartas do primeiro mata. Então, eu acho que nem tem muito tempo hábil. A gente está tentando contato com alguns atletas, mas ao mesmo tempo a gente está numa incógnita. É lógico que a gente está tentando deixar algo engatilhado, mas os atletas, a maioria deles não querem esperar para ver o que vai acontecer, para a gente poder tentar acelerar esse processo. Mas eu acho muito complicado a gente conseguir trazer algum atleta e colocar em condições de jogo nesse curto espaço de tempo. Hoje, até brincadeiras à parte, mas estou observando o quadro que tem atrás de você, lá em cima tem os lesionados, inclusive, né? Acho que o Wallace é um daqueles dois jogadores que estão lá na parte de cima, no canto superior. Queria que você falasse um pouquinho sobre a contratação dele lá atrás, o que era já o pensamento. Já sabia dessa lesão que ele tinha, eu acho que é um edema ósseo, né? Já era sabido, foi identificado quando ele foi fazer os exames médicos e tal. E a possibilidade de retorno dele aos gramados, da estreia dele com a camisa do Tubarão. Se comenta isso, na Série B isso não vai acontecer, vai ser só para a Copa Santa Catarina. O que você tem a dizer sobre a questão do Wallace, que é muito questionado em relação do torcedor, essa contratação do zagueiro Ezer Ciro Luz? E se tem a ver com a outra situação que ele teve no Marcílio Dias e no Ercílio Luz, onde ele se contundiu também nos dois clubes? A do Ercílio teve sim, tá, Guilherme? Teve um agravante ali no Ercílio, mas o Wallace foi um atleta que, né, todos nós conhecemos, sabemos da capacidade dele. Ele era, né, no nosso quadrinho ali, uma das peças que seriam fundamentais aí para a gente poder ter junto com o Eduardo e com o Beto e com o Caio César, né, ter 4 zagueiros com um nível bom para poder brigar entre eles. E infelizmente, né, ele teve uma lesão no craque, mas a gente achava, e ele mesmo também achava que já estava curado. Na chegada dele aqui em Tubarão, ele mesmo nos comunicou que ele não tinha condições de treinar e tinha nos solicitado 30 dias para poder ter uma reabilitação.
Só para ficar claro, o Wallace é um atleta que não tem contrato com o clube, ele está tratando no clube, está treinando no clube, a gente deu todas as condições de uma lesão passada dele, mas ele ainda não tem contrato com o clube, até porque nós precisamos entender aonde e quando que ele vai começar a ter uma possibilidade real de jogo, né? Então, ele está aí por volta de quase 90 dias em tratamento e transição. Semana passada ele já começou o treinamento no campo, junto com o Alexandre e com os companheiros. Essa semana ele tem mais essa semana de uma readaptação para a gente ver como que ele vai reagir, e a gente espera, e o Wallace sim é um atleta que ele tendo essa semana de treinamento de uma forma adequada, de uma forma boa, e tendo o aval de todo o departamento médico e da parte do departamento físico, a gente é um atleta que a gente pode, né, em nós classificando, ele pode nos ajudar ali a partir do mata-mata. Agora, para esse último jogo, dificilmente ele consiga, porque a gente precisa dessas 2 semanas e meia para ver como que vai o treinamento dele de campo, que é o que hoje está afetando. Hoje ele já não tem mais dor nenhuma, a gente já conseguiu, né, nesse período todo zerar praticamente essa dor dele. Mas tem que readaptar o treino, tem que ver como é que ele vai estar e se realmente ele vai ter condições de atuar. Então, por isso que nós estamos dando essas 2 semanas aí, para a gente poder ver como que vai o treinamento, para ver se, né, em nós classificando, a gente consegue colocá-lo em campo, se não o tempo inteiro, mas pelo menos que ele tenha condições de nos ajudar em alguma parte. Ô Gil, então só para a gente esclarecer de forma didática em relação ao Wallace, ele não tem contrato, então não recebe salário, é isso? Exatamente. Até que se recupere, então não tem salários, vencimentos pagos pelo clube. Queria saber também em relação à semana agora decisiva, como que tem sido tratada, porque o Tubarão chega numa última rodada, logicamente num cenário que não era projetado, creio eu, por você, Felipe Gil, pelo Juliano Mendes, presidente da SAF, pelo elenco, pelo então técnico Sandro Sargentin, e agora com o Alexandre Lopes. Não projetavam chegar assim nessa condição de ter que vencer, ter a obrigação para conseguir a classificação. O que vocês têm comentado em relação a isso? Acho que há um sentimento, de certa forma, de frustração que tem que ser trabalhado a forma mental ao longo da semana. O que vocês têm conversado no vestiário para tentar afastar um pouco disso, que a gente sabe que atrapalha, e para realmente focar no jogo, focar no objetivo, na preparação, nos 3 pontos no domingo lá em Joinville? É uma semana que a gente tem que tentar fazer a semana perfeita de trabalho, né, Caio? Se é que existe uma semana perfeita de trabalho, eu acho que tem que ser essa semana. Nós não podemos, de forma alguma, nos preocupar com qualquer outro tipo de problema que não seja realmente o foco principal, que é o campo, que é a vitória, né, que é deixar os atletas com uma capacidade mental tranquila, mas sabendo da responsabilidade que é, né, um jogo extremamente importante. Tentar fazer uma semana perfeita, como eu falei, em vários níveis, em treinamento, em gestão, em vestiário, em capacidade de trabalho, para a gente poder chegar em Joinville e tentar fazer o melhor jogo, o jogo mais competitivo e o jogo mais forte na competição, para a gente poder jogar na quarta-feira novamente, que é o que a gente sonha, que é o que a gente espera e que é o que a gente precisa para poder ter essa vitória, que vai ser fundamental. Felipe, Guilherme novamente, desde que você chegou aqui em Tubarão, nos 2 clubes, sempre o teu trabalho foi muito elogiado, sempre foi um trabalho muito bom, e ultimamente, mesmo a gente concordando com tudo que está sendo feito sobre o projeto e o teu trabalho, que eu particularmente admiro, já te falei isso, mas diante da torcida do Atlético Tubarão está sendo um tanto quanto contestado, né? O torcedor, ele não vê que o trabalho está sendo feito, ele não lembra que os jogadores que o clube trouxe, ele também avaliou como bom lá atrás, ele só vê se a bola entra ou não, vê o resultado e aí vem criticar o trabalho feito pelo clube. Então, diante disso, o teu trabalho diante dos torcedores está sendo um pouco tanto contestado. Como você lida com isso? Da torcida, hora estava bom, e aí porque a bola não entrou, aí começa a se contestar um trabalho que estava sendo bem feito. Críticas, vaias. Como lidar com isso? Você que entende de planejamento, mais que todo mundo aí no clube,
E como que você faz, que já que aqui em Tubarão nunca foi contestado o seu trabalho e agora vem sendo por alguns torcedores? Guilherme, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que o futebol, né, infelizmente, é o resultado que impera, né? O resultado ele impera e, infelizmente, se a gente ganha é bom e quando perde é ruim, né? Então, não existe uma avaliação pelo trabalho, né, propriamente dito, pela condução, pela gestão, pela forma de controle, de organização, enfim, isso, até porque isso fica da porta para dentro, né? Então, o que passa para fora é o resultado, e a gente sabe que isso não é só aqui, são em todos os clubes, né? Eu obviamente, eu sofro muito mais do que todo mundo, né? Porque eu iniciei o projeto junto com o Juliano, né? Desde a minha chegada e com a Aline. E eu sofro muito mais quando perde e fico tão alegre quanto os torcedores quanto ganha, porque a gente sabe do que tem, né, das coisas que vem acontecendo. Mas eu sou muito, eu fico muito tranquilo em relação quando se fala gestão, quando se fala de planejamento, quando se fala de organização. Hoje nós temos um clube extremamente funcional, hoje nós temos um clube organizado, a gente tem um clube que anda, né, que anda com as suas próprias pernas, e um clube profissional. Eu sei, de algumas fontes, né, eu sei que algumas coisas são muito mais personificadas, né, e vem de algumas pessoas que a gente sabe, né, que a gente sabe de onde vem, mas o torcedor, ele tem razão quando a gente não ganha e ele critica, isso ele tem razão. A única coisa que é ruim é quando ofende a pessoa e não o trabalho, né, eu acho que mas isso, como eu falei, acontece em todo lugar, a gente está acostumado, e o futebol é dessa forma mesmo, né? Quando eu aceito, né, o desafio de vir trabalhar aqui no Tubarão, né, feito pelo Juliano, eu sabia que ia existir alguns tipos, né, dessas situações, porque eu trabalhei no outro clube daqui da cidade, mas, assim, a partir do momento que eu visto essa camiseta aqui, eu sou extremamente profissional, extremamente torcedor e às vezes a gente até não dorme, o nosso trabalho é completamente diferente de todos os outros, é muito diferente mesmo. Quem passa o dia com a gente aqui sabe como é que funciona, mas é normal, eu respeito muito o torcedor, muito mesmo. Acho que o torcedor ele tem que fazer esse tipo de reivindicação, ele tem que fazer qualquer outro tipo de manifestação, né, algo nesse sentido, mas eu espero, né, que o torcedor faça como fez aí nesses últimos jogos, que ele apoie sempre o clube como tem feito, né? São torcedores que a gente vê aí que realmente são apaixonados pelo clube, e a gente gostaria que eles estivessem cada vez mais perto, cada vez mais junto com o clube, para a gente poder sair de uma situação que nenhum de nós gostaríamos que estivesse. Ô Gil, pra fechar aqui da minha parte, 2 perguntas rapidinho, até a Bianca já tá me cobrando aqui nos bastidores, inclusive, mas o Felipe Medeiros pergunta aqui, ó, boa tarde, não sei se tá na tua alçada essa resposta. Caso o Tubarão classifique em 5º ou 6º, o jogo será à tarde ou à noite? Porque o primeiro jogo é numa quarta-feira, né, no meio de semana. Tem isso já definido? A nossa ideia é que o jogo seja à noite, né, Caio? Mas a gente precisa chamar o pessoal da federação aqui para fazer a medição dos lumens da iluminação, e estando apto, a gente obviamente deve marcar o jogo no período da noite para facilitar a vinda dos torcedores também. Perfeito. Em relação à Copa Santa Catarina, o planejamento já há de certa forma, porque se eventualmente lá na frente, como você frisa, caso o Tubarão chegue na decisão, chegue na final, conquiste o acesso, que é o objetivo, tem uma semana, né, entre a decisão, 31 de agosto, e a abertura da Copa Santa Catarina, 7 de setembro. Já há um planejamento, pelo menos interno, de contratações, pré-contrato, jogadores que chegarão já a partir da Série B do estadual para disputar a Copa Santa Catarina, ou ainda não tem nada definido, vai ser tratado só depois, a depender do que acontecer na Série B do estadual? Eu tenho uma organização da minha parte, né, Caio? Eu não planejei 100%, né, ainda não planejamos 100%, mas eu tenho uma organização dentro do que eu imagino, né, mas, como eu falei, a gente precisa fazer uma semana perfeita, e eu não vou
focar em outra situação que não seja essa semana, que não seja o jogo de domingo contra o Nação. E aí na segunda-feira, pós-jogo, aí a gente começa a pensar um pouquinho na Copa Santa Catarina, né? Até todas as pessoas que vêm me ligando, me oferecendo atleta, falando comigo sobre algumas possibilidades, sobre prorrogações de contrato, sobre qualquer coisa, eu sempre dou a mesma resposta. Vamos aguardar o jogo de domingo, porque é o jogo fundamental para a gente poder seguir na competição, que é o mais importante hoje para a gente. Gil, quero agradecer, viu, você aqui pela participação, sempre nos atende muito bem aqui no Central do Esporte, para a gente bater esse papo, falar um pouquinho, né, sobre a avaliação, o balanço da campanha até o momento. Queria agradecer você aqui e quem sabe semana que vem, ou aí na reta final da competição, se lá o Tubarão estiver, a gente volta a conversar no momento melhor, a gente pode dizer assim como você falou, né? Se o Tubarão for avançando a partir de agora, é porque o resultado tá vindo e aí as coisas melhoram também. Então, quero agradecer você pela participação e muito obrigado aqui pela entrevista, viu? Obrigado a vocês também, né, pelo espaço, a gente está sempre à disposição, né, e já de antemão, né, eu já quero agradecer também ao torcedor, que nós já estamos sabendo que eles vão já lotaram um ônibus para ir a Joinville, né, e o chefe aí, né, que é um colaborador aqui do clube, que é um torcedor também, que tem todo o nosso respeito, conseguiu movimentar e fazer, né, com que lotasse pelo menos já um ônibus para ir até lá. Vai ser fundamental, né, o apoio dos torcedores lá junto conosco para dar esse incentivo a mais para os atletas. Exato, muito obrigado, Felipe Gil, diretor executivo de futebol do Tubarão. Mandar um abraço aqui pro Jeff, pro Mozart Tonon também, o pessoal da BGT, o pessoal do Tubarão que organizaram aí, lotaram um ônibus, R$4.000 o custo. A gente sabe que é bastante complicada a questão financeira, né, para organizar essa questão toda. Lá o Jeff, o Mozart e as empresas também que apoiaram aí essa questão. Parabenizar aí pelo trabalho. 38 pessoas, pelo menos, já estão garantidas, estarão na Arena Joinville no domingo, lá no estádio do Jack, onde o Nação manda os seus jogos na Série B do Campeonato Estadual. 12 horas